Caião, então me ajude a entender 1 Coríntios 6, 9 e 10, já que o assunto é esse. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se está falando de alguém que se une comercialmente a gente perversa. Aí Paulo diz: eu prefiro que vocês se unam a gente de fora do que a gente que se diz... Não, desculpe, isso é em 1 Coríntios 6, ele falou segunda? 1 Coríntios 6, então 9 é e isso 10. mesmo, primeiro é isso mesmo. Tá aqui. Não, Caio, o primeiro é: não sabeis que os injustos não... Pois é, mas o contexto, você tem que ler o contexto. Ah, sim. O contexto começa aqui: aventura-se alguém de vós, tendo questão contra outro, submetê-la a juízo perante injustos, não perante os santos, ou não sabeis que os santos vão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas no âmbito da fraternidade? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida, no que diz respeito não ao coração do outro, quem vai para o céu nem quem vai para o inferno. Paulo está se referindo à sabedoria do Evangelho para decidir entre irmãos um mal menor, ao invés de levar isso para um juízo de terceiros que não têm consciência de Deus. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja, que não têm a mente de Cristo, que não têm sabedoria do Evangelho. Para a vergonha vossa vou-lo digo: não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa discernir no meio da irmandade os males menores e fazer as propostas, as melhores soluções segundo o Evangelho? Mas irá, ao contrário disso, um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos, dois crentes, dizendo que creem em Jesus, pedindo que um juiz terceiro, distante, exerça juízo sobre algo que o Evangelho lhes deu a condição de resolver, sem ter que levar a terceiros. Paulo diz: ora, só existir entre vocês demandas dessa natureza já é completa derrota para vocês. Por que vocês não sofrem antes a injustiça, ao invés de irem brigar pelo direito em praça pública? Por que não sofreis antes o dano, vivendo isso com temor e tremor diante de Deus, ao invés de brigar com as pessoas por causa de ganhos relativos? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos próprios irmãos, e ainda buscais um juízo de terceiros para dirimir algo que na consciência de vocês já deveria ter nascido morto, portanto nem conflito haveria. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Isso tudo está olhando esse contexto. Isso. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós outrora, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Significando dizer o quê? Que naquela comunidade ali de Corinto não havia ninguém praticando a injustiça? Ora, ele está falando disso no contexto antecedente: vocês estão sendo injustos. Nem por causa disso ele está dizendo vocês morreram, estão no inferno. Ele só está dizendo: gente que já sabe o que vocês sabem tem que passar disso. Impuros. Quanta gente impura! Aqui no capítulo 5 tem um impuro, acerca do qual Paulo vai fazer provisão em 2 Coríntios 2, dizendo: perdoem-no ao impuro que estava comendo a mulher do pai. Não era brincadeira. Nem idólatras. Está cheio de idólatras aqui em 1 Coríntios 12, ele diz: até o culto de vocês falando em línguas está cheio de idolatria, mas não é por causa disso que a misericórdia de Deus não está sobre vocês. Eu estou aqui para corrigir a fé de cada um de vocês.
nem adúlteros. Quem é o adúltero? É o cara que um dia adulterou? O adúltero é um cara que faz da traição a sua profissão existencial. Esse é o adúltero. É o cara cujo tesão está em pegar que não é dele, cuja ideologia é gostoso mesmo, é o que a gente viola. Sempre. Esse é o adúltero. O adúltero não é um indivíduo que cometeu um adultério. O adúltero é um cara que existe para isto. Sim. Este é o adúltero. Não herdará o reino dos céus. É um estelionatário da vida, é um enganador do próximo, é um utilizador do outro. Os efeminados, nem efeminados, quem é esse efeminado aqui? É o cara que nasceu com uma anomalia sexual? Não. O contexto é de Corinto, eles não sabem nem ver qual é o contexto. Como eram os efeminados de Corinto nos dias de Paulo? Eram aquelas bichas loucas que andavam pelo porto se fazendo de mulher, doidos e treslocados, pegando do jeito que viesse. Se fingiam de mulheres, mas cortavam e aparavam. O negócio deles era a devassidão. Esses eram os efeminados de Corinto, cujo nome, eu expliquei para você e para todos lá em Corinto, que a palavra, o nome da cidade de Corinto virou verbo. Sim. Corintianizar, que era sinônimo de eu sodomizo, tu sodomizas, era eu sacaneio sexualmente, eu sou devasso. Foi isso que Corinto se tornou. É esse o espírito. Eu não posso deixar de entender para quem Paulo escreveu e quando Paulo escreveu, em que contexto ele escreveu, para não pegar uma palavra solta de paraquedas e querer que ela caia na cabeça de todo mundo, porque é pecado e é blasfêmia contra a verdade, contra os significados de cada coisa dita. Nem sodomitas, que é sobretudo esse indivíduo que está afim, como em Sodoma, de qualquer que seja alternativa. Veja que eles estavam tão afins de qualquer que seja alternativa que primeiro eles quiseram comer os anjos que chegaram na casa de Ló. Aí Ló disse, não, os anjos não, eu dou as minhas filhas. Ah, é, cara? Ou seja, Ló sabia que para oferecer as filhas os caras cortavam e aparavam. Não era nem que eles fossem gays, o negócio do sodomita é que eles eram qualquer coisa. Meu Deus. Em qualquer direção. Nem ladrões. Não é um indivíduo que um dia cometeu roubo. Hoje tem gente aqui roubando, tem gente roubando ideia, tem gente roubando, tem tanto roubo acontecendo aqui. Mas o ladrão é aquele que vive consciente deliberadamente para isso. Existe da apropriação indébita, mental, intelectual, existencial, psicológica e material. Nem avarentos, que não estava preocupando o indivíduo que escreveu, ele, quando escreveu isso, eu sei que ele estava falando de efeminados. Só porque eu estava falando da esposa do outro cara, que provavelmente nasceu gay, ele rubricou só efeminados, ele não viu nada mais, os avarentos, que talvez você seja. Você que manda o efeminado para o inferno é um casca grossa, duro, não generoso, não ajuda nada, perverso nos seus contimentos malignos e fica julgando o próximo. A sua avareza é todo dia. Pense nisso. O que se torna todo dia em uma ideologia de ser, sendo como isso que Paulo aqui denuncia, coloca você fora do reino de Deus sem apelação. Bêbados, não é o cara que tomou uma bebidinha ali que gosta dela, é o indivíduo que ideologicamente disse, não quero ter mente. Não quero ter juízo, não quero ter lucidez, e se anestesia para atropelar o próximo. Existe uma designação perversa nesse bêbado. Não é um coitado caído e doente na esquina, é um indivíduo que se embebeda e altera a consciência com o poder que ele tem para passar por cima dos outros, é o que recebe da bebida a diminuição de censura para atropelar, para se prostituir, para pegar, para comer, até para matar. Nem maldizentes, que é o que você que me mandou esse texto aqui deve ter praticado hoje, enquanto me ouvia, maldisse. Não herdará o reino dos céus se a maldição estiver no seu coração, se você tiver o poder de amaldiçoar o próximo. Você é um ébrio do ponto de vista de Deus.
nem roubadores, que se dedicam a isso como profissão, seja secular, seja ministerial. Ministerialmente falando, você chama um monte de gente de homem de Deus, e Paulo chama de roubadores, e o Espírito Santo chama de ladrões do Evangelho. Se enxergue, irmão, eu sei onde você queria chegar. Receba esse trabuco no meio da sua cara, para ver se você pode se salvar. Alguém se aproximar da igreja com essa expectativa é ir buscar calamidade para a sua vida. E acreditar que naquele hall de crentes evangélicos você vai encontrar os melhores seres humanos da terra é mentira. Eu sempre disse e digo isso há 40 anos. Vou repetir pela trilionésima vez a mesma coisa. No meio evangélico estão algumas das mais lindas e maravilhosas pessoas que eu já conheci na minha existência. Ao mesmo tempo em que lá também estão, em grande quantidade, os maiores 171s, estelionatários, falsários, lobos enganadores que eu já encontrei na face do planeta. Sem falar que a média do povo, que nem é desses poucos santos e nem desses estelionatários enganadores, a média do povo ficou descerebrada, não pensa, e é o povo mais medíocre que eu conheço no planeta, em termos de mente. E você vai para a igreja com essa expectativa de que dessa maçonaria religiosa surja e lhe dê a garantia de que a pessoa com quem você está se casando é diferente de todos os demais, só porque era crente de igreja. E você não se deu nem o trabalho de conhecer a alma, a pessoa. Crente é quem se prova crente, não é quem se diz crente. Aprende isso para sempre, você e todos os demais, por favor. Aprendam. Crente não é quem se diz crente, é quem se faz crer pelo que vive, honesto e sinceramente, em tudo aquilo que, confessando com a boca, encarna com a vida. Esse é o crente. Então, crente a gente conhece pelo fruto, não pelo lugar que ele frequenta. O lugar que ele frequenta é um engano, é uma ilusão, é uma tapiação, é um disfarce para muita gente sem caráter, e que é gente da mentira, e que encontra no ambiente religioso o melhor tapume para se esconder e de lá dar botes na alma do próximo. Leio tudo seu o dia todo. Tudo, sei muitas coisas, mas na hora da dor eu faço tudo errado. Tenho um complexo de inferioridade imenso. Eu não sei como me livrar disso. Não adianta me ler e continuar agarrado ao complexo de inferioridade. É o Bethesda ali, né? Tu queres ser curado? Não. Não é assim? Porque Jesus está lá. A pessoa que decide se quer ou se não quer. Se não quer, não será. Se quer, será. Não tem nada a ver com onde você está e diante de quem você se apresentou, se é Jesus ou não é Jesus. Só tem a ver com a sua decisão de querer ou não querer. E ela não quis até hoje. Ela cultua o seu complexo de inferioridade. Ela lambe a auto-vitimização dela. Ela tem tesão camuflado nesse sentimento de abandono, de rejeição. Ela não sabe o que fazer sem esse assunto, e é esse assunto que a está sepultando em vida. É este assunto que a está zumbificando. É essa autopiedade que a matará. Viu, minha filha? Não tem nada pior, nenhum câncer é mais desgraçado para fazer mal à condição humana do que a autovitimização. Porque um câncer mata seu corpo. A autovitimização destrói e seca sua alma, seu espírito. Tira de você o vigor de ser,
mantém você apenas suficientemente viva para demandar, gemer, esperar, cobrar e, desgraçadamente, nunca se levantar. Por favor, entenda isso em nome de Jesus e se põe em pé. Em pé. Se põe em pé. Em nome do Senhor. Isso é uma decisão de fé. Você não tem que depender de mais ninguém. É uma decisão de fé. Ficar em pé e dizer, vou andar. Ele foi, já não é. A minha vida continua. Eu tenho 2 filhos para amar. Eu sou uma pessoa que carrego glórias divinas em mim que estão embotadas porque até hoje eu vivi para as abafar. Eu vou aprender a bailar, eu vou aprender a dançar, eu vou aprender a ser dona do meu corpo, eu vou aprender a celebrar o meu espírito, eu vou aprender a educar a minha alma nos prazeres melhores e excelentes. Eu vou aprender a andar, a mergulhar, a nadar. Eu vou aprender a ter prazer com água fria, água tépida, água quente. Eu vou aprender a alegria do sol, eu vou aprender a poesia da lua. Eu vou aprender o mistério das estrelas para não compreender nada, mas compreender que a única compreensão é não compreender e ficar extasiado. Eu vou compreender mistérios que não se explicam, mas cuja inexplicabilidade engravidam a gente de adoração inexplicável. Eu vou aprender a viver em nome de Jesus, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Amém. E o Senhor te diz ainda que aquela que te gerou se esqueça do fruto do seu ventre, eu te tenho gravada nas palmas das minhas mãos. Amém, Senhor. Não temas. Isso aqui é o que cura todo complexo de inferioridade. É saber que Ele, que é sábio, me chamou à existência. Por isso, por causa da minha confiança na sabedoria de Deus, eu olho para mim e digo, o meu sentido vem no teu desejo de me trazeres à existência. Por isso eu não penso que eu não tenho sentido. Eu tenho sentido não porque eu faço o meu sentido, mas porque Ele me chamou à existência e isso em si já me dá sentido. O meu sentido começa nessa consciência de saber que Ele me chamou para ser. Amém. Essa consciência de que Ele me chamou para ser me dá ousadia de ser, coragem de ser, vontade de ser. Tira de mim o medo de ser. Não faz de mim um coitadinho, mas faz de mim um ente proativo. Faz de mim uma bênção no mundo. Gente coitadinha não abençoa a terra. Os que se tornam uma bênção para a terra são os que não têm pena de si mesmos. Amém. São os que dizem obrigado, porque tu me chamaste para ser. Amém. Eu não tenho para onde ir, mas é contigo que eu ando. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Quem diz isso pode ter mansão ou morar debaixo da ponte. É uma realeza planetária, minha filha. Creia e a vida se instalará em você assim. Entendeu?